Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado, e hoje nós estamos aqui com o professor Thiago Tesoto. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Marcos? Legal, Thiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as fronteiras do conhecimento de nutrição de plantas. O que tem de novo na ciência sobre nutrição e fisiologia de plantas? Então, professor Thiago, eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação. Por favor, Thiago. Legal, Marcos. Primeiro, agradecer o convite, de participar desse Plantcast da ICL. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco da informação do conhecimento de nutrição de plantas. Legal. Então, sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, já tem um bom tempinho, em 2008. Fiz mestrado e doutorado aqui também na área de fitotecnia. Depois passei um período como professor numa fundação em São João da Boa Vista. Passei quase 5 anos dentro da indústria de fertilizantes especiais, no departamento de pesquisa e desenvolvimento. E ano passado, felizmente, eu retornei para a Exalc como docente da cadeira de nutrição mineral de plantas no departamento de ciência do solo. Legal, Thiago. Muito obrigado, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. E vocês já viram, pessoal? O Thiago tem uma vasta formação, muito conhecimento e uma boa experiência aí, tanto na área comercial, na área de nutrição de plantas, Ele trabalhou na pesquisa, na nutrição de plantas, mas conhece o mercado de nutrição de plantas e tem também uma experiência vasta também como professor e agora está aqui como professor da Exalc. Bom, Thiago, aproveitando, contextualiza para nós, para as pessoas, os agrônomos, os técnicos que estão ouvindo no campo, os consultores, nossos clientes, contextualiza para nós um pouco sobre a nutrição de plantas. O que tem de mais avançado sobre nutrição de plantas? Tem algum elemento novo surgindo? O que tem de mais atual aí sobre nutrição, falando de macro e micros? Legal, Marcos. Bom, quando a gente fala de nutrição mineral de plantas, é legal a gente entender quais são os critérios que definem um elemento como nutriente ou não. Então, geralmente, quando a gente faz análise nutricional, de tecido vegetal, a gente elenca alguns elementos que são classificados como nutrientes, mas eu posso, quando eu faço uma varredura de elementos dentro da planta, eu posso encontrar muito mais elementos do que aqueles que a gente define como nutrientes. Então, o primeiro ponto para a gente entender é como que esses elementos eles foram classificados como nutrientes, E aí tem um critério de 1939, então é bem atual, 1939, que foi estabelecido pelo Arnold e o Bloom, que eles comentam que para um elemento ser classificado como nutriente, ele tem que fazer parte da composição da planta, ele não pode ser substituído no seu metabolismo e, na sua ausência, a planta ela não completa seu ciclo de vida. Então, ela não produz flor ou ela não germina. E esses critérios eles têm que ser aplicados em todas as plantas. Então, com isso, a gente permitiu a gente classificar uma série de elementos e o último elemento a ser classificado por esses critérios foi o níquel em 1987, que é o trabalho lá do professor Patrick Brown, da Universidade de Califórnia, em Davis, que na terceira geração de cevada, nem solução nutritiva ausente em níquel, as sementes não germinaram. E aí ele conseguiu comprovar o terceiro critério, que na ausência as plantas não produziam descendentes. Então, quando a gente fala nutrição de plantas e classificação de nutrientes, ainda são válidos esses 3 critérios estabelecidos pelo Arnold e Stout, de 1939. Só que a gente sabe que tem uma série de outros elementos que podem impactar positivamente a planta,
que não são classificados como nutrientes, mas são classificados como elementos benéficos. Legal, Thiago. Então, vamos reforçar para a nossa audiência esses 3 critérios. Primeiro critério? Ele tem que fazer parte de alguma estrutura da planta. Certo. O segundo? Ele não pode ser substituído. Então, se eu trocar o elemento, o processo para. E o terceiro? Sem ele, a planta não completa o ciclo de vida. Então, Legal. ela não produz descendentes, ou se ela produz descendentes, essas sementes produzidas, elas não germinam, então encerrando esse ciclo de vida da planta. Legal. E o bacana que você comentou, né? O níquel teve que cultivar durante 3 safras para comprovar a essencialidade dele na terceira. Isso provavelmente ocorreu devido ao conteúdo que tinha na semente, certo, Thiago? Foi passado de uma safra ali, de uma geração para outra. Exato. E esse foi o primeiro, então, demonstração que, de fato, uma planta sem níquel ela não completava. E aí a gente classificou o níquel como elemento que até então era muito utilizado, tinham vários estudos trazendo benefícios da adoção do níquel, mas ainda ele era classificado como benéfico por não atender esses 3 critérios. Bacana, Thiago. E você é um grande conhecedor do níquel, você já trabalhou conosco, já ajudou nós a desenvolver alguns projetos em citros, né, com níquel. Eu lembro que você também fez uma baita revisão, falando um pouco da urease, né, junto com o professor Polaco e o Mazafera, foi em 2013. Além do papel do níquel no metabolismo do nitrogênio, na nodulação, ajudando ali na fixação, Thiago, comenta um pouco mais sobre o papel do níquel. Se você quiser falar um pouco sobre essa revisão que você fez, aprofundando ali na urease, comenta um pouco mais sobre o níquel, o que você encontrou de novo nesses trabalhos que você fez, Thiago. Legal. Então, o níquel, até antes, né, vamos pensar das suas evidências, a primeira enzima que foi demonstrada a sua participação foi a enzima urease, que a urease ela é responsável pela quebra da ureia. Sim. Então, toda forma de ureia, seja a ureia no solo, quando a gente aplica via fertilizante, seja a ureia produzida pela planta, então a planta também produz ureia. Então, tem um processo dentro da planta que é a remobilização de nitrogênio, que é a quebra de um aminoácido que é a arginina. Então, a quebra da arginina, que é como a planta guarda o nitrogênio como reserva, ela libera ureia, e aí eu preciso da urease para degradar essa ureia, porque a ureia é tóxica. Legal. Então, por isso que a semente lá do Patrick Brown não germinou, porque a semente, guardando arginina como reserva de nitrogênio, ao quebrar a arginina, produziu ureia, não tinha urease ativa, a ureia matou o embrião, a semente não germinou. Excesso de ureia matou a semente. E bacana, Thiago. Então, dentro da planta tem urease, não é só no solo, certo? Dentro da planta tem urease também. Exato. Dentro da planta tem urease, mesmo que eu não use uma fonte de ureia, então fertilizante à base de ureia, a planta, nos processos de remobilização de nitrogênio, ela vai produzir. Entendi. Por isso que muitos dos trabalhos que mostram o efeito do níquel, a gente vê aquelas folhas com necrose na ponta, em condições de limitação de níquel, porque é acúmulo de ureia. Entendi. E aí a ureia causa essas necroses nos bordos da folha, principalmente durante o processo de remobilização. Legal. E quando que a planta remobiliza muito nitrogênio, né? Em condições de estresse, que ela precisa se fazer ajustes metabólicos porque não está absorvendo do solo, e principalmente quando a gente começa os processos de enchimento de grão, de granação. Muito da reserva armazenada na planta é direcionada a grãos, e aí essa movimentação de nitrogênio, ela depende de quebra de nitrogênio que estava em reserva, e aí eu tenho produção de ureia. Legal. E como é que o níquel, o que ele faz na urease, Thiago? Exato. Então a gente tem 2 formas de trabalhar micros metálicos em sistemas enzimáticos. Então tem sistemas enzimáticos que ele entra como um ativador. Então, para a enzima funcionar, ela precisa colocar o elemento ali, ela precisa colocar o micronutrientes, principalmente os metálicos, né, que são os grandes ativadores enzimáticos, para que ela funcione.
Senão eu tenho a enzima, mas ela não tem atividade enzimática. Ou eu tenho enzimas que na própria composição da enzima, na formação dela, eu preciso que o micronutriente esteja inserido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de molibdênio e ferro, o fator COMO, né, de cofator molibdênio, ele está inserido na enzima. Sem ele, a enzima não é formada. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, urease, que o níquel entra como ativador. Por exemplo, a CC-oxidase, quando a gente fala de etileno, o ferro entra como ativador. Sim. E nesses processos em que o nutriente entra como ativador, eu tenho então a participação do níquel na urease. 2 níquel para a urease conseguir funcionar. Sim. Então tem 2 elementos ali na enzima. Legal. Então, para cada uma molécula de urease, eu preciso de 2 átomos de níquel para ela cumprir a função dela, quebrar aquela ureia e ajudar a assimilar novamente em transformar em amônio e aminoácidos novamente. Exato. Certo? Ela usar aquele nitrogênio que está sendo liberado pela degradação. Não, bacana. Você comentou da arginina. A arginina é um aminoácido, né, que é muito rico em nitrogênio. E ele é o principal que é remobilizado pela planta? Isso. Quando a planta ela precisa guardar nitrogênio, ela não guarda na forma de ureia, de amônio, de nitrato, porque são elementos extremamente reativos dentro da planta. Amônio é tóxico. Amônio é tóxico, inclusive, bem lembrado. E quando ela precisa guardar reserva nitrogenada, ela incorpora isso numa molécula que consegue receber a maior relação carbono-nitrogênio. Então, quanto mais nitrogênio eu conseguir colocar para o carbono, ele é um bom substrato, vamos dizer assim, para guardar nitrogênio de baixa atividade. Então, a arginina, por exemplo, é um exemplo desse aminoácido que consegue colocar muito nitrogênio por carbono, e aí a planta guarda isso como reserva para usar nas fases de remobilização. Legal, Tiagão. E nesse trabalho do Polaco, teve mais algum tópico que vocês viram, vamos falar assim, algum conhecimento novo que vocês evidenciaram nessa revisão falando de urease? Legal. O que a gente explorou nesse trabalho? Toda a construção do níquel ela veio muito em cima da urease, do papel da urease no metabolismo do nitrogênio. E aí tem um trabalho também bem divisor em 2012 que coloca que antes de 2012 o pessoal comentava, tinha evidências que a degradação de ureídeos produzia ureia. E aí o Klaus-Peter Witt, em 2012, ele falou, de fato, degradação de ureídeos produz ureia em micro-organismos. Em plantas, a degradação de ureídeos é feita por uma enzima que chama lantoato amido hidrolase, que depende de manganês, e não depende, então, da produção de ureia. Então, a gente coloca nesse trabalho que a relação com micro-organismos, seja eles simbióticos, de vida livre na rizosfera, com micorrizas que têm essa quebra de ureia e uso de arginina, o níquel também poderia potencializar as relações com micro-organismos. Legal. Então, foi essa primeira sugestão, né, ou avanços no conhecimento que a gente colocou lá. Um segundo ponto que a gente discutiu nesse trabalho é que existem algumas enzimas em algumas plantas, que são as glioxalases, e as glioxalases, elas são ativadas por níquel, por exemplo, em plantas de arroz. E as glioxalases, elas são responsáveis por eliminar o metilglioxal, que é um agente mutagênico produzido pelas plantas em condições de estresse. Então, assim, nós também temos glioxalase, só que as nossas glioxalases, dos humanos, né, são ativadas por zinco, e em plantas algumas glioxalases são ativadas por níquel. Então a gente fez redução de estresse, atenuação de estresse, o níquel poderia também colaborar com relação às enzimas glioxalases. Que legal. Então o níquel está ajudando dentro da planta, reduzindo estresse, reduzindo etileno e também na rizosfera, no solo, melhorando ali a absorção de nutrientes, principalmente estimulando ali o metabolismo do nitrogênio. Seria isso, Thiago? Isso, ele facilita essa comunicação, já que tem troca de aminoácidos, de arginina, micro-organismo também produz ureia, então você traria todo esse benefício. Muito interessante, Thiago.
E vamos deixar o níquel um pouco de lado, né? Muito estudado, é um elemento, como você falou, ele foi é o último que foi comprovadamente como essencial. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência sobre como você enxerga os outros elementos benéficos. Tiagão, tem algum desses aí que pode virar ser essencial? Essa é uma boa pergunta, Marcos. É o que o pessoal mais estuda, né? Tentando achar outras, né, aplicações ou evidências que, de fato, a limitação de outros elementos possam trazer e atender esse critério de a planta não se desenvolver ou encerrar o ciclo dela. Apesar dos avanços de todas as técnicas ômicas, né? Metabolômica, proteômica, genômica, transcriptômica, que a gente tem usado para entender um pouco dessa relação de planta com o meio, desde 1987 não tem nenhum mais elemento sendo classificado como nutriente. Só que apesar de a gente não ter esses elementos classificados como nutrientes, a gente tem uma série de elementos que são adotados no manejo que trazem vantagens de desenvolvimento para a planta. Ou elas maximizam processos fisiológicos, ou elas atenuam, né, e reduzem danos, seja por estresse biótico, então pragas, doenças, ou estresse abióticos, como estresse hídrico, estresse térmico, estresse de excesso de radiação, desequilíbrio, muitas vezes, salinidade. E eu posso tirar vantagens de manejo desses elementos. Como, por exemplo, um dos mais estudados e até hoje não virou nutriente é o silício. Sim. Então, o silício, comprovadamente, a gente tem uma série de benefícios deles evidenciados na literatura, só que a gente tem uma série de dificuldades de adotar ele no manejo. Então, em relação a produtos, em relação à própria planta, porque tem plantas que são acumuladores de silício, cana, as gramíneas de forma geral, tem plantas que não têm o mecanismo de transporte de silício. E aí, por ele ser imóvel, tem uma dificuldade de fazer o manejo dele. Mas silício é um elemento que a gente encontra muito na literatura. Sim. O outro elemento que a gente usa ele como benéfico, por exemplo, interferindo em processos, é o cobalto. Então, o cobalto, por ser um íon muito parecido com o ferro e níquel, né? Cobalto, ferro e níquel, Sim. quimicamente eles estão muito próximos. Eu consigo reduzir etileno na planta com a aplicação de cobalto. Com a aplicação de níquel, eu consigo reduzir etileno. Então, não é um elemento, mas eu posso usar os benefícios dele no manejo de planta. Sim. Outro elemento mais recente é o selênio. Então, o selênio com papel na biofortificação, de melhoria de qualidade do produto, né? Principalmente aí com focos em hortícolas, porque a gente come direto essas plantas, mas o selênio ele está em inúmeros trabalhos mostrando que ele também consegue formar compostos que ajudam a planta a reduzir as espécies reativas de oxigênio, né? Então, como aí uma molécula antioxidante, ajudando o metabolismo a reduzir os níveis de espécies reativas de oxigênio. Então, quando a gente olha para silício, cobalto, selênio, iodo, titânio e aí uma série de outros elementos, a gente vê vários benefícios, mas eles não se enquadram nos critérios. Sim. Então, particularmente, eu acho difícil a gente conseguir definir ou classificar esses elementos como nutrientes. Mas isso não significa que a gente não deve usar eles. Sim. É que, na verdade, a gente tem outras possibilidades de atuar com eles dentro do manejo. Com certeza. Eu tenho duas perguntas aí, Thiago. Por exemplo, o cobalto, para leguminosas, pensando em nodulação, eu posso falar que ele é essencial? Legal. Isso eu cobro sempre dos alunos aqui, viu, Marcos? Que eu pergunto, o cobalto é nutriente, né? E aí eles falam, eu falo, não é nutriente. Para a planta, não. Sim. Mas para o processo de fixação biológica, ele é essencial para o rizóbio. Sim. Então, o cobalto ajuda a controlar os níveis de oxigênio dentro do nódulo.
pela cobalamina. Legal. E aí, quando eu baixo o nível de oxigênio no nódulo, deixa mais N2 para a nitrogenase fazer a conversão. Sim. Então, para o micro-organismo, ele é nutriente, Sim. mas para a planta ele é benéfico. Benéfico. Então, resumindo, ele ajuda, falando numa linguagem simples, ele ajuda a bactéria, o rizóbio, a respirar. Exato. Poderia falar isso. Respirar mais N2, Mais né? N2. Que é o que a gente quer. Exatamente. E dentro, como você comentou, né, do selênio e do iodo, eles não são essenciais para a planta, mas tem alguns benefícios nas plantas. Só que eles são essenciais para nós, né? E aí ajuda muito na questão da biofortificação, né? Que é um termo também que é muito interessante, né, Thiago? Porque quando a gente coloca um elemento desse essencial, ele está na forma orgânica, o nosso corpo consegue aproveitar mais do que na forma mineral. Exato. Tem muito relacionado à biodisponibilidade. Exato. Então, quando a gente avalia a adição, muitas vezes, do composto direto num alimento, tem uma questão de biodisponibilidade. Então, se eu posso consumir 100 gramas, né? Sim. Ou 100 miligramas de selênio, mas quanto disso meu corpo conseguiu, de fato, aproveitar? Então, tem alguns compostos antinutricionais que podem afetar nessa biodisponibilidade para o humano. E o que acontece? Em razão do aumento de produtividade, a gente diluiu o teor dos minerais dentro dos grãos, dentro das plantas, por efeito de diluição. Aumentou a produção, concentração diminuiu. Quantidade de nutrientes ficou a mesma, aumentei massa, né? Aumentou massa pela mesma quantidade de nutrientes, então você tem a redução da concentração e do input, né? Da alimentação. E aí esses elementos eles entram como uma forma de recuperar essa composição mineral e qualificar, dar mais qualidade para aquele produto consumido. Legal, Thiagão. Esse tema de biofortificação é muito interessante. Nos interessa bastante e nós estamos avançando, a gente tem um produto com selênio, estamos estudando bastante isso e a gente acredita que em breve o nosso sonho, Thiago, é a gente vê na prateleira, por exemplo, um feijão enriquecido lá com mais selênio, com mais zinco, com mais magnésio, que a população de baixa renda consiga adquirir esse produto e, como você falou, ele vai estar mais biodisponível para nós humanos. Bom, avançando aqui, Thiago, vamos comentar um pouco, eu queria que você falasse sobre quais são os desafios da nutrição de plantas. A fertilidade, quando eu tenho um solo com alta fertilidade, interfere? É bom? Comente um pouco também sobre essa interação de nutrientes. Legal. Quando a gente olha, né, quais são os desafios de manter uma planta nutrida, muitas vezes a gente fala, é só aumentar o teor do nutriente no solo, né? Vamos aplicar mais nutrientes, elevar o nível crítico, como forma de aumentar a nutrição de plantas. E muitas vezes não é bem assim. Então, hoje, qual que é o maior desafio de uma planta? É equilíbrio de nutrientes. Então, em razão dos cultivos, das características de solo, a gente vê, por exemplo, uma série de manejos que eu preciso ser feito dentro do ambiente produtivo para eliminar limitações químicas, físicas, aumentar a biologia, a fertilidade biológica do solo, mas ao passo, por exemplo, que em café, que a gente tem a necessidade de um aporte maior de potássio, eleva a deficiência induzida de magnésio. Sim. Então, mesmo muitas vezes a gente tendo no solo uns teores de magnésio acima do nível crítico, dependendo da minha expectativa de produtividade que eu tenho que fazer o aporte de potássio, ele vai induzir uma deficiência de magnésio. É muito comum, viu, Thiago? Posso falar aqui para você que mais de 50% das áreas ou 70% das áreas de café hoje é possível enxergar a deficiência visual de magnésio. Exato. Então, assim, e muitas vezes você olhando a análise de solo, você fala, meu solo tá bom, né? Tá bom. Tá equilibrado. O magnésio está acima de 0,8, por exemplo. Exato. Uma outra competição que muitas vezes a gente acaba passando é a relação sulfato e molibdato. Então, áreas que eu entro com gesso para indisponibilizar alumínio em profundidade, corrigir perfil de solo, na planta sulfato compete com molibdato. E aí eu reduzo o teor de molibdênio da minha planta. Então, todas essas limitações, e aí
a planta tem uma pegadinha com a gente. Qual que é a pegadinha, Thiago? Porque ela não mostra deficiência de primeiro momento. Então, o distúrbio visual na planta é a última estratégia que ela vai ter para evitar que aquela área foliar seja prejudicada. Agora, o que ela faz? Ela cresce menos, ela coloca a folha menor, ela diminui a área foliar como forma de garantir que centímetro quadrado de folha seja eficiente. Tá bem nutrido. E aí, muitas vezes, a gente passa de carro do lado da lavoura, né? Fala, que lavoura bonita, né? Porque não tem deficiência, não tem sintoma, não tem nenhum distúrbio. Mas o que aconteceu nessa planta é que tem uma redução do crescimento e desenvolvimento. Ela cresce menos com menor área foliar. Então, qual que é o desafio hoje de fazer uma planta produtiva? É eu olhar para o clima, olhar para o solo, olhar para a genética, olhar para o manejo, ver quais são as práticas que limitam a minha disponibilidade de nutrientes para eu atuar preventivamente, não corretivamente. Então, esse é o desafio que nós, né, pesquisadores, produtores, os consultores, os técnicos que estão lá na ponta, porque toda vez que eu tenho que corrigir uma deficiência, muita coisa já foi para o brejo, né? A vaca já foi para o brejo, e aí tirá-la de lá vai dar muito mais trabalho. Thiago, então eu posso falar que quando eu vejo uma deficiência visual, ali eu já perdi dinheiro. Falando uma linguagem mais simples para o produtor entender o consultor, certo? Exato, já perdeu. Já perdi. Você tem uma estimativa média de quanto já perdeu ali por baixo? Se fosse para dar um chute. Vamos tentar levar em números de redução de processo fisiológico. Então, tem um trabalho, por exemplo, que mostra... vamos voltar no magnésio, né? Sim. Ele comparou uma planta deficiente em magnésio e uma suficiente em magnésio. E aí, no meio do caminho, ele corrigiu a deficiência. E aí, ele corrigiu aplicando no solo, aplicando na folha, como forma de reestabelecer os processos em razão daquela limitação. Quando ele finalizou, né, e foi avaliar, por exemplo, a assimilação de CO2, fotossíntese, quando a planta estava acumulando de carbono, né? Ele viu que a planta deficiente estava péssima, a planta suficiente estava ok, e a que ele corrigiu, ficou igual à planta que não tinha limitação. Daí ele falou, poxa, mas então eu recuperei meu processo fisiológico? Aí ele foi medir quanto de água a planta estava gastando para fazer aquele carbono. E a planta que passou pela deficiência estava gastando 30% mais água para fazer a mesma quantidade de carbono do que a planta que não tinha experimentado a deficiência. Então, vejam que o nosso desafio em nutrição não é atender quantidade. Quantidade está fácil, é conta, é matemática. Mas as interações, os processos fisiológicos, eles são impactados e recuperar eles, muitas vezes eu consigo com um custo de outro processo ineficiente. Então, se eu tenho um estresse hídrico, por exemplo, a planta que estava fazendo a mesma quantidade de carbono vai parar antes, porque ela estava consumindo muito mais água. E aí isso vai penalizar a produtividade. Isso aí vai refletir diretamente na produtividade. Tem alguns trabalhos que falam que quando tem deficiência oculta, pode perder 20% ou mais de produtividade. Né? A deficiência oculta. Se você já viu uma deficiência visual ali, provavelmente já perdeu 30% ou mais. 50% da produtividade, certeza que já está comprometido. Legal, professor Thiago. Então, o segredo é atuar preventivamente, ao invés de corrigir. E buscar sempre o equilíbrio da nutrição. Exato. Certo. E esses são os desafios. E aí tem que ser técnico, né? Sim. Tem que estar lá no campo, rodando, fazendo análise de folha, análise de solo, para eu encontrar essas armadilhas que a planta vai ter ao longo do caminho para eu minimizar esses impactos. Com certeza. O bom e velho exame de solo, né? Análise de solo, análise de folha, o próprio histórico da área são ferramentas que podem nos ajudar aí a ver se o nosso solo está equilibrado, né, Thiago? Exato. Bom, Thiago, quais são as tendências aí para os próximos 5 anos? Pensando em nutrição de plantas, o que esperar da nutrição de plantas? O que você vislumbra para os próximos anos? Legal. Eu acho que quando a gente olha para os próximos anos, a palavra é eficiência, né? E aí a eficiência em nutrição ela pode ser abordada em duas frentes.
Uma é a eficiência de absorção. Então, quando a gente olha para como a planta tem acesso àquele nutriente que está no meio disponível, então, através, por exemplo, de fertilizantes mais eficientes em liberar esse nutriente de forma sincronizada com a demanda da planta, deixando ele menos disponível para reações do solo. Toda vez que eu aumento a eficiência de absorção do nutriente, eu estou contribuindo em entregar de forma mais fácil, mais eficiente esse nutriente para a planta. Uhum. Então, todas as estratégias que melhoram eficiência de absorção, raiz, sincronia de disponibilidade de nutrientes, são tendências que a gente deve consolidar e adotar nos próximos anos para trazer maior produtividade ou estabilidade de produtividade. Uhum. E um outro ponto é a eficiência de utilização. Então, uma vez que a planta pegou aquele nutriente, incorporou, quanto que ela consegue converter em carbono? Uhum. E aí a gente está falando de eficiência de conversão de nutrientes por biomassa, que é a eficiência de utilização. Então, esse é o maior desafio, porque quando a gente olha os cenários, né, de aumento de temperatura, incidência de períodos mais intensos de seca, das condições climáticas, algumas perguntas que a gente se faz será que essa planta vai precisar de mais nutriente? Uhum. De concentração maior de nutrientes para passar por esses desafios? Será que ela vai ficar menos eficiente em converter biomassa em razão dessas condições que ela passa? Uhum. Então, como a planta ela se molda, se ela modula com relação à nutrição e o ambiente que ela vai ser desafiador, ou já é desafiador, né? Uhum. Então, essas são perguntas que a gente aqui começa a se fazer para tentar encontrar resposta para auxiliar no manejo lá do produtor na ponta. E uma outra frente que a nutrição precisa avançar em muito de fato, fazer um diagnóstico do estado nutricional da planta. Concordo. Então, quando a gente olha as tabelas de interpretação da faixa de suficiência, de faixa adequada, elas são de 1970, 1980. A gente analisa teor total de nutrientes na planta. Então, eu faço uma digestão nitroperclórica a 350 graus. E esse nutriente pode estar no vacúolo, pode estar fora da célula, sim, pode estar em qualquer outra estrutura que minha planta, meu metabolismo, meu processo não esteja enxergando. E assim, você não sabe se ele foi assimilado ou não. Por exemplo, nitrogênio, ele está na forma nitrato? Ou ele passou para amônia, ele está aminoácidos, ele está proteína? Que forma que está esse nitrogênio? Exatamente. Além do compartimento, né, tem essa questão também. Quando a gente olha para nutrição humana, eu não coleto um pedaço de sangue, não corto o cabelo e mando na NPK para ver se eu estou bem nutrido ou não, né? Então, a gente tem uma série de marcadores metabólicos que permite eu falar, isso está bom, isso não está bom. Então, assim, em plantas a gente precisa avançar em melhorar o nosso diagnóstico para aferir ou para indicar que essa planta ela tem um potencial produtivo, ela tem maior resiliência, e aí isso trazer como ferramenta para auxiliar no nosso manejo. Muito bom, professor. Estamos caminhando agora para o final. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, os consultores, a equipe de campo, os nossos clientes. Se puder falar um pouco, uma mensagem final sobre nutrição de plantas. Legal. Acho que, por informação, né, muito do que a gente aprendeu em nutrição de plantas, ela vem da cadeira de exatas. Então, a gente entende nutrição como matemática e química, né? E aí a gente quer fazer conta. Quantos quilos, quanto que eu preciso, quantas gramas. E a gente esquece que tem um indivíduo, que é uma planta, que tem total autonomia para modular e regular tudo isso que está disponível. Então, a mensagem que eu deixo para a gente entender melhor a nutrição de plantas é observar a planta. É ficar de olho na planta, dos sintomas, do comportamento dela, para que ela consiga nos ajudar nesse manejo e aí eu aumentar a eficiência do meu sistema e aí os nutrientes
muitas vezes não em quantidade, mas em qualidade, em equilíbrio, eles conseguem modificar e atuar em produtividade de forma mais assertiva. Muito interessante, Tiago. Professor Tiago, muito obrigado pela sua participação. Nós encerramos por aqui mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Muito obrigado a você que nos ouviu e acompanhou até aqui o final, e até a próxima. Um forte abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.